Olá, seja bem-vindo a esta aula sobre educação. E hoje, para falar desse tema, tão importante, eu queria trazer uma frase, uma expressão muito usada, que a educação, ela é o X da questão. Educação é aquele ponto aonde, se eu resolver esse determinado assunto, muitas outras coisas se resolvem. Como colocando a educação dentro dessa lógica matemática, dentro desse conceito linear, desse conceito totalmente passível, de ser resolvido, como a gente resolve uma equação de primeiro e segundo grau. Mas antes de entrar nesse tema propriamente dito, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Patrícia Saraiva, sou professora de Educação Física e já estudei e estudo e ainda tenho muito que estudar sobre neuropedagogia na educação, psicopedagogia, comportamento, filosofia, enfim, várias áreas que juntas elas complementam a minha formação como professora de Educação Física e me fazem ter uma perspectiva, um olhar muito mais amplo para esse tema que eu gosto tanto, que é a educação, e que eu tenho me aprofundado aí nesses últimos anos a entender mais essas questões da educação e poder, de uma certa forma, ajudar professores, pais e pessoas envolvidas nesse processo de educação. Vamos voltar então para o nosso tema. Pensar na educação como o X da questão. Pensar na educação como uma equação que a gente pode aplicar ali fórmulas, teorias e leis e encontrar as respostas que a gente procura. Será que diante de um tema tão complexo como educação, será que de um assunto assim tão amplo, tão cheio de vertentes, tão cheio de abordagens e aspectos, tantas pessoas, tantos elementos envolvidos aí nesse processo de educação, será que eu posso realmente pensar nela dentro dessa perspectiva mais linear, dentro dessa perspectiva, comparando mesmo, com uma conta de primeiro e segundo grau, dentro da matemática, ou algum outro aspecto dentro dessas ciências mais exatas? Será que eu posso pensar dessa forma? Bom, eu acredito que não seja de todo errado pensar por essa perspectiva. O que eu vejo é que ela acaba se equivocando um pouco, porque se eu olho para a educação como a solução de todos os problemas e a partir dessa minha fala, de comparar a educação com uma conta, como uma equação, onde eu tenho ali o meu X, a minha incógnita para ser resolvida, eu acabo também levando o meu pensamento justamente para, se eu fizer uma coisa, eu tenho o resultado ali e ponto, problema resolvido, próxima questão. E na verdade a gente sabe que não é bem assim, Eu tô dando uma olhadinha aqui no roteiro que eu preparei pra gente falar, ao longo dessa aula e voltando agora, a essa questão da educação. A gente ouve muito que investir na educação é a solução de muitos problemas que a gente percebe, se a gente acaba partindo desse ponto, e principalmente daquelas frases mais faladas, por exemplo, se eu investir mais em materiais, em recursos, isso melhora a educação, isso melhora isso melhora aquilo. Se eu aumentar o salário dos professores, isso melhora a educação, ou melhora aqui, ou melhora ali. Se eu pensar, no investimento na formação continuada desses professores, se eu buscar outras formas, de preparar esse professor, isso também vai me trazer determinadas soluções ali para a educação ou outros pontos. Como eu disse, nada disso a gente pode descartar, mas a questão que eu vejo aqui não é exatamente o olhar para a educação como a resolução do problema em si, mas eu vejo que a maneira como a gente deve olhar para essa questão é como fazer cada ação. Nenhum dos exemplos que eu dei estão fora desse pensamento do que a gente acredita ser, o X da questão, Como é que eu olho para essa educação como o X dessa questão e como é que eu resolvo isso?
nenhum desses pontos levantados, eles precisam ser descartados. A questão aqui é como eu vou fazer cada ação, né? Como é que eu vou cercar todos esses elementos que envolvem essa ação, né? Considerando as particularidades, as individualidades, toda essa questão, né, que envolve esse processo educacional. Bom, o que eu quero dizer é que se a gente investe, né, nesses pontos, se a gente olha para eles de uma forma que, solucionando esse determinado problema, eu tenho a solução de um ou de mais outras questões, isso é uma forma um pouco superficial, né, da gente resolver aquilo. Na verdade, a gente vai acabar caindo naquele ditado muito dito por nós, né? A gente vai acabar tapando o sol com a peneira. Pode ser que a gente avance um pouco, pode ser que não. Então a questão que eu trago aqui é justamente essa, é pensar nessas ações, pensar em como fazer essas ações, como dar esses passos para que a gente possa olhar para a educação de fato como um ponto que ajuda ou que busca a solução de problemas não só da educação, mas de outros setores também. Então, quando eu penso na educação, né, de uma forma muito mais aprofundada, né, como eu já falei na outra aula, né, pensando no que é de fato a educação, como ela acontece, quem são as pessoas envolvidas nesse processo, quando eu abro o meu olhar e a minha percepção, né, para a educação em si, isso me ajuda a partir desses pontos e refletir, né, a pensar de uma maneira que eu possa ter um olhar muito mais amplo, não só para a educação, mas para essas questões, para esses problemas, para isso que a gente vê sendo apontado e colocando a educação como a resolução desses pontos levantados. A partir do momento em que eu tenho esse olhar, eu consigo compor a educação. Eu consigo olhar para ela, né, para todos esses componentes e buscar a solução de tudo isso, mas não só na educação em si. Ela vai ajudar, ela vai ser o ponto principal, mas ela não deve ser o nosso ponto de partida. Eu vejo que para que a gente possa olhar para essa questão e inserir a educação como a solução dela, eu preciso olhar para coisas que estão acontecendo ao redor. Eu preciso olhar para outros pontos antes de olhar diretamente para a educação, para que eu possa ver a partir da educação como é que eu a utilizo para buscar as soluções desses pontos e dessas questões levantadas. Então, esse olhar ele tem que estar voltado para esses agentes, para esses elementos que estão envolvidos no processo de educação, que compõem a educação em si. Então eu trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente pensar, né, de questões que a gente já ouviu muito falar, né, que vão envolver a educação e que vão resolver muitos problemas, o da educação e outros, por exemplo. Ah, se os recursos materiais forem melhores, a educação funciona. De nada adianta ter diversos recursos e a gente não saber usá-los, né? Ter uma lista imensa de deveres para cumprir, né? Como a gente já conversou na outra aula, né? De toda essa demanda, né? Dessas normas e diretrizes que as escolas têm que seguir, consequentemente os professores dentro da sala de aula, e isso acaba engessando ali para que o meu plano de aula não tenha nenhum outro momento onde eu possa, de fato, olhar para esses materiais, olhar para esses recursos que eu recebo, né, de órgãos superiores, que eu recebo do estado, do município, enfim, e poder agregá-los eles nas minhas aulas, que eu possa, de repente, me utilizar, aproveitar de um momento ali específico, de uma curiosidade, de uma questão levantada que estava ali fora do meu plano de aula, por exemplo, e aproveitar dos recursos que eu sei que eu tenho ali à minha disposição, inserir eles naquela minha aula sem que atrase todo um conteúdo, sem que atrase toda uma demanda de papéis e de ações que eu tenho que desenvolver ali dentro da escola e que fazem parte de toda essa dinâmica e não somente o conteúdo que eu tenho que transmitir para os alunos. Então,
Um exemplo que eu vejo muito, por exemplo, né, é as bibliotecas das escolas. Tem escolas que têm bibliotecas, mas até que ponto, né, essa biblioteca está sendo usada por esses alunos? Até que ponto esse momento de leitura ou de busca e de pesquisa está sendo inserido nas aulas? Mas é um recurso que a gente sempre tem, que sempre chega, né, que compõe ali a instituição, mas que de um certo modo eu acabo não conseguindo utilizá-los. Assim como outros materiais, se eu pensar, por exemplo, na educação infantil ou no Fundamental 1, por exemplo, onde eu ainda, né, posso me utilizar de recursos e devo até para auxiliar, né, nesse processo de alfabetização ou nesses anos iniciais do ensino fundamental, onde eu estou aprimorando isso nos alunos. A gente tem um leque muito grande de recursos, mas até que ponto eu consigo inseri-los dentro da minha aula, dentro do meu planejamento, sem que eu deixe de cumprir as outras coisas, né? Porque a gente percebe nas escolas onde eu trabalho, com os professores com quem eu converso, eu percebo que o foco está em cumprir aquilo que tem que ser dito, aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser entregue. Então, muitas vezes quando o aluno, né, chega com uma questão diferente, que você pode usufruir daquilo, aproveitar daquilo para melhorar ainda mais a aula, você acaba deixando isso de lado por conta de eu não tenho tempo agora, eu não consigo, eu sei que é importante, não consigo me apropriar desse momento, porque senão eu me atraso toda e eu preciso cumprir um cronograma, um planejamento semanal, eu preciso cumprir com todas essas demandas que a gente percebe em sala de aula. Então, para que ter mais recursos e mais materiais se aquilo que está ali ao meu alcance nem sempre eu consigo utilizar? Ou às vezes o material chega e eu não sei como utilizá-lo, eu não sei como fazê-lo, eu não sei como encaixá-los na minha aula diante de tudo que eu já tenho para fazer. Eu vejo que isso acontece, claro que é um ponto, né? Não é o único, certo? Mas um dos motivos é essa falta de tempo, como eu acabei de citar. Eu preciso dar conta de toda essa demanda que eu já estou ali dentro do meu plano de aula, daquele dia de trabalho, daquela semana, de todo aquele planejamento, e eu não tenho essa brecha, eu não tenho esse tempo, né? Outra coisa também que eu vejo, outro ponto, é a falta de preparo, né? Como eu também já comentei. Às vezes o material chega, o recurso chega, mas o professor ele não tem ali aquele treinamento, aquele olhar ou alguém que o subsidie para ajudar a utilizar aquilo, a colocar aquilo ali de fato na prática, né, para os alunos experimentarem. É triste pensar, mas é a nossa realidade, da estrutura, né, da nossa educação, de que ela foi pensada, ela foi projetada para um coletivo. Ela foi pensada e projetada para que todos façam da mesma forma e do mesmo jeito. Só que a gente sabe que a aprendizagem dos alunos não é coletiva. Eu tenho cada aluno aprendendo do seu jeito, eu tenho cada aluno com as suas individualidades e particularidades. E isso demanda um certo tempo do professor para que ele possa olhar de fato para esse aluno, entender aquilo que o aluno está trazendo e adequar tudo isso ao seu plano de aula. Então a gente já monta um plano de aula já engessado, já tem todo ali, né, o material da apostila, do livro, do que tem que ser trabalhado, e isso acaba impedindo que eu perceba as diferenças que eu tenho ali na sala de aula, de maneiras de aprender, maneiras de assimilar esse conteúdo todo e conseguir adequar tudo isso. Então, eu vejo isso como um problema assim que, infelizmente, a gente enfrenta, né, dentro da educação. Outro ponto também que eu ouço muito é, se o salário dos professores fosse maior, isso seria um baita incentivo para fazer um trabalho melhor, para melhorar a educação. Eu concordo sim que o salário do professor, ele está longe de ser o que deveria. Mas, se eu olhar, né, só para esse ponto específico, né, até porque esse é um ponto delicado e caberia até uma outra conversa, um outro momento só para isso,
o salário dos professores recebem realmente, ele está longe de ser aquilo que realmente deveria, mas a solução a partir do aumento de salários, ela traz muitas outras reflexões, né? Como, por exemplo, a atuação de bons professores e maus professores e a qualidade, né? Que esse trabalho desse bom professor vai fazer em sala de aula e do que esse outro professor também vai desenvolver por um salário aumentado. Só que, na verdade, esses bons professores com maus professores, como é que a gente olha para tudo isso? Por isso que eu falo que é um assunto delicado, merece até um momento à parte para que a gente possa falar sobre isso. Mas uma outra questão também que eu vejo é os investimentos em educação, que deveriam ser maiores e melhores. E esse é um fato curioso, porque quando a gente olha, né, para os valores investidos em educação, por exemplo, a gente percebe que é um valor acima da média se a gente comparar com outros países desenvolvidos ou países na mesma linha, no mesmo patamar que o Brasil, né, comparando alguns pontos ali. A questão que eu vejo aqui não é no valor que cada aluno recebe anualmente, mas sim o que é que eu posso fazer com isso, como eu posso utilizar esses recursos, né? E aí não é o professor especificamente, mas a escola, a instituição, né, que caberia e entraria mais nesse ponto, mas a gente pode pensar, por exemplo, no material didático, né? Uma das formas de investimento no aluno é no material didático, né? O material que vai ser entregue para o aluno e que ele vai usar ali de forma individual. Só que esse material, ele acaba não dando muita liberdade para que a escola, para que o professor trabalhe a partir da realidade que ele tem ali naquela sala de aula, a partir de tudo que os alunos trazem para ele, daquele contexto em que a escola está inserida, e que é tão importante a gente se apropriar disso, né, na hora de conversar com os nossos alunos, de passar o que tem que ser passado, né, os conteúdos, os conhecimentos e tudo mais. O material, ele vem muito direcionado e ele, assim, não permite, né, que você tenha muitos escapes, até porque uma das cobranças, né, que vem ali de secretarias e ministério, né, níveis mais superiores, é justamente o uso desse material didático, né, o uso completo dele. Então, muitas vezes a gente percebe os professores ali correndo, né, para dar conta ali de cumprir com aquela apostila, com aquele material, para que aquilo não fique para trás, né, não fique essa lacuna. Só que durante esse processo a gente percebe que existem sim muitas lacunas e que essas lacunas não é nem do material didático, não é nem só do material didático, só do professor, só da aula, mas é de toda essa engrenagem, né? Essa maneira com que tudo isso funciona, que faz com que o aluno não consiga prestar atenção de fato ali no que ele está fazendo, né? Porque o tempo que o professor está aplicando ali todos esses conteúdos, nem sempre é o mesmo tempo que o aluno precisa para reter tudo aquilo que ele está sendo apresentado, aquilo que está sendo colocado para ele. Então, fica difícil adequar, né, a realidade, ao contexto ali da sala de aula, da escola, diante desse material, assim, muito direcionado, muito específico, que acaba, né, limitando, né, o trabalho da escola e do professor. Resumindo, né, por que eu trouxe esses pontos aqui que a gente percebe como problemas dentro da educação? Para a gente saber que, como eu falei lá no início, se eu olho para toda essa situação como uma equação a ser resolvida e coloco a educação como o que vai resolver de fato tudo isso, eu preciso entender sim, né, como a educação acontece, como esse processo se dá, todos os elementos envolvidos. Preciso também levantar esses pontos, e foi isso que eu fiz até agora, levantando alguns pontos que a gente ouve muito, né, nesse discurso que é colocado assim pra gente, e a gente acaba, né, olhando para tudo aquilo e fala, nossa, aumentar salário, aumentar recurso, aumentar isso, ou fazer aquilo, realmente resolve. Mas na verdade não é bem assim, né? A gente tem muitas outras coisas ali envolvidas, muitos outros pontos, e é justamente esses pontos que
não estão dentro exatamente da educação, mas estão ao redor dele, ao redor, né, em torno de tudo isso, e que eu posso ter na educação, sim, um dos meios, uma das formas, um dos caminhos para buscar, pensar, refletir e perceber de fato como é que eu resolvo essas questões utilizando ali como meio a educação. Então é um olhar de dentro da educação, mas agora eu converso com vocês um olhar de fora. Esses elementos que estão em torno e que a gente pode olhar para eles para poder resolver de fato, né, essas questões ou buscar as soluções dela. Nem tudo a gente é possível de ser resolvido, né? Eu disse lá no início que é um pouco complicado esse olhar, né, de usar essa expressão de a educação, ela é o X da questão, né? Com a educação eu resolvo muitas coisas, porque são muitos elementos que compõem, né, essa equação. Pegando um problema ou vários problemas específicos onde as pessoas olham, a educação resolve isso. Na verdade, tem muitos elementos ali e, como eu disse, se eu partir para esse olhar, né, mais lógico, matemático, mais linear, esse olhar mais das ciências exatas, eu sei que lá na matemática, na física, eu tenho fórmulas, eu tenho leis, eu tenho uma série de subsídios, né, que vão me direcionar para resolver esses cálculos, né, de buscar soluções. Só que esses elementos, né, essas fórmulas, essas teorias, elas já estão pré-estabelecidas. Elas não mudam, elas não se transformam, elas não se modificam ao longo do tempo. Então, quando, por exemplo, né, eu faço essa comparação com essa questão lógico-matemática, eu posso pensar, eu já tenho a definição de um quadrado, eu já tenho a definição de um triângulo, eu sei o que é uma linha reta, eu já vi a fórmula de Bhaskara, eu já sei o teorema de Pitágoras, eu entendo que existe uma lei gravitacional, ou seja, muitos conceitos eles já estão formados e eles não se alteram. E isso vai me dar a capacidade de pensar nessa solução dessa equação de uma forma linear, de uma forma lógica e concreta. Mas na educação, esses conceitos, né, que permeiam a educação, eles já sofreram e ainda sofrem muitas mudanças e muitas alterações. Eu não tenho um conceito, né, que foi lá estabelecido e que perdura até os dias de hoje. Pelo contrário, a educação ao longo desses milênios, desses séculos, desses anos, ela foi sofrendo muitas alterações e muitas modificações, né? O objetivo da educação, né, quando a gente conversava sobre isso na aula passada, olhando para a Grécia Antiga, né, esses primeiros modelos de escola, de educação, né, com Aristóteles, Platão e muitos outros, eles não são os mesmos conceitos que nós temos hoje. Quando a gente entra na sala de aula, a gente não vê exatamente os mesmos elementos, as mesmas formas, os mesmos conceitos que a gente via lá antigamente. E assim, se a gente for fazendo esse caminho ao longo da história, cada época, cada momento teve ali as suas alterações na educação e essas alterações ainda acontecem. Por quê? Porque atrelado à educação eu tenho um mundo, né, acontecendo ao redor. Eu tenho muitas coisas acontecendo ali que interferem. Então, se eu tenho esse olhar para a educação de uma forma não linear, pelo contrário, né, cheia de elementos, cheia de pontos, muito complexa, é difícil eu pensar que um ponto ou alguns pontos específicos da educação vão resolver todos os meus problemas, porque não é uma coisa pontual, mas é um processo, e é um processo de vários elementos, né? É um como fazer de várias coisas, é um como agir de vários outros elementos. Então, isso me leva a pensar, né? E é isso que eu trago aqui para vocês, que é muito difícil olhar para a educação, olhar para essa expressão, né? E achar, né, e ter a ideia de que as coisas vão se resolver ali ou que as coisas vão melhorar a partir disso. Aí você pode dizer assim, tá, Patrícia, mas é só um jeito de falar, né, é só força de expressão.
ok, mas mesmo que a gente use essa força, essa expressão, só por usar, que a gente traga isso para nossa fala, tem essa ideia de que a partir desse meu pensamento eu busco soluções também de acordo com esse meu pensamento. Então, se o meu pensamento está indo para essa linha pontual, concreta, né, lógica, a resposta que eu vou buscar, né, as soluções que eu vou querer encontrar, elas também vão ser pontuais. E a gente sabe que no frigir dos ovos não é assim. A gente sabe que ali no vamos ver mesmo, a gente não tem uma coisa resolvendo a outra especificamente, né? A gente não tem fórmulas prontas dentro da educação, a gente não tem teoremas, a gente não tem leis, né? Assim como eu citei a lei da gravidade, os teoremas, né, de matemática e outros, enfim. Então, é difícil olhar para a educação nesse sentido. Justamente, né, os pontos que eu levantei aqui na aula, aumentar recurso, isso resolve a educação. Aumentar o salário dos professores, isso também resolve a educação. Se eu coloco a obrigatoriedade de todo mundo estar na escola, isso também resolve muito dos meus problemas. Incluir todos na sala de aula também, isso também resolve os problemas. Utilizar uma base comum para todo o país, isso também resolve os problemas. Não acredito que só isso, só essas ações vão resolver a questão ou as questões. Até porque dentro dessas questões eu tenho, ok, como eu faço? Legal, como é que eu penso? Como é que eu coloco em prática? Quais são esses elementos? O que eu tenho que olhar ali para ter a certeza de que tudo isso está sendo garantido? E não é simples assim, a gente sabe que não, né? A prova disso, né, é os resultados que a gente percebe, por exemplo, nessas avaliações que são feitas, né? Essas avaliações que dizem, né, como está a educação do país, né? Não vou falar do tempo da pandemia, porque isso é uma coisa muito pontual, que a gente ainda está passando por isso, mas vamos pensar nessas avaliações que foram feitas até, por exemplo, o ano de 2019, né? Os dados do PISA, por exemplo, que é aquele Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Esse é um programa, né, um teste realizado em vários países, né? E ele vai avaliar 3 áreas, que é ciências, matemática e leitura. Então, são vários países que participam, né? E nesse resultado de 2019, especificamente, o Brasil ficou na posição número 57 de um total de 64 países que participaram, ou seja, as últimas colocações. Teve suas melhoras em comparação a anos anteriores, scores muito pontuais, né? Foram elementos ali que deram uma melhorada entre uma avaliação e outra, mas nós ainda continuamos nesses últimos lugares nesse ranking, né? Nós ainda somos avaliados, né, com um número crescendo de analfabetos funcionais, pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar, não sabem compreender, não sabem explicar aquilo que estão lendo. E muitos desses, infelizmente, muitos desses analfabetos funcionais, essas pessoas que se encaixam ali nessa porcentagem, elas são pessoas envolvidas também nesse processo educacional, infelizmente. Né? Um outro ponto também para que a gente possa abordar num outro momento, né? numa outra aula, essa questão, mas voltando aqui para o PISA, voltando para essa avaliação, né? Não só a nossa posição, mas, por exemplo, a média que o Brasil teve nessa última avaliação, ela está abaixo da média que a OCDE, que é a organização que avalia, né, que aplica essa avaliação, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, quem promove, né, essa avaliação, está abaixo da média que eles colocam, que eles, né, indicam ali. E isso é possível de se aprofundar numa pesquisa em site de busca, né? Não é nada assim, nada oculto, nada escondido. A gente, numa rápida busca ali, a gente consegue perceber, né?
quais são até os comentários que foram trazidos na mídia, quais foram as repercussões que isso teve ao perceber que dentro dessa avaliação, em comparando com países, e não só países desenvolvidos, mas países também que ali estão no mesmo patamar, que têm características muito parecidas com o Brasil, e o quanto isso, né, repercutiu desse olhar para a educação em si. Então, se a gente parte, por exemplo, desse ponto de olhar para essas avaliações, a gente percebe, a gente tem muitas coisas dentro da educação para ser resolvida. A gente tem muitos pontos ali que a gente precisa alinhar, que a gente precisa ajustar, e essas avaliações nos mostram exatamente os pontos onde a gente está falhando, digamos assim, para poder pensar em políticas públicas, num novo, né, plano de ação, enfim, coisas que essas avaliações nos permitem, né, a partir dessas estatísticas, desses dados. Mas se eu quero olhar para a educação, né, dentro de todas as suas dificuldades, dentro de todas as suas questões, que eu já levantei aqui alguns pontos, né, para que a educação possa responder, né, a essas dificuldades, essas questões, esses problemas, ou, né, buscar essas soluções, o olhar só para a educação, como eu já disse, não é o ponto principal, o ponto fundamental. Então, qual é a proposta que eu coloco aqui como ideia para a gente pensar, né, nessas questões que permeiam e olhar para essa educação como uma resolução dessas questões? Eu acho que tem dois pontos importantíssimos que a gente precisa abordar, né, e não de uma forma muito aprofundada a princípio, mas um deles é a qualidade do ensino e o outro é a qualificação desses professores, né? Então eu vou levantar aqui alguns pontos para a gente começar, né, para a gente partir, pensando mesmo nesse primeiro olhar, que é a qualidade do ensino. Será que o que nós estamos ensinando é o que o aluno realmente precisa aprender? Será que todo aquele conteúdo ali que está na apostila, do jeito que está, na sequência que está, será que todo esse programa que é colocado, né, de todo esse conteúdo que precisa ser trabalhado, será que todo ele, em toda a sua densidade, é o que o aluno de fato precisa aprender? Será que como nós estamos ensinando é de fato o melhor caminho para que o aluno aprenda, né? Essa maneira em que nós temos, né, esse ensino tradicional, que já vem de muitos anos, de décadas, né? Essa maneira como a escola, o ensino é organizado, será que nós estamos realmente de fato ensinando e os alunos estão aprendendo a partir desse modelo? Será que a maneira como o ensino está posto, né? Será que ele atende todas essas necessidades educacionais do aluno? Numa outra aula a gente conversou sobre essa formação integral, né? Essas diversas áreas que compõem o ser humano e que deveria, né, ser ali pontos a serem abordados na educação e não somente a leitura, a escrita e todos os outros componentes e disciplinas que envolvem ali, mas será que todos essas necessidades, aquilo que de fato o aluno, enquanto um ser humano, precisa aprender, será que é isso mesmo, né, que eu estou ensinando? Será que eu estou indo por esse caminho? E aqui eu digo, né, que a sequência dos conteúdos, a quantidade, essa falta de liberdade, assim, para que a escola, o professor possa trabalhar diante da realidade da sua sala, diante da realidade da escola, isso também acaba interferindo muito, né, de como eu estou ensinando esse aluno. Agora, olhando para a qualificação dos professores, né, eu levantei alguns pontos, não são todos, e agora um olhar um pouquinho mais para essa qualificação dos professores. Será que o diploma, né, esse diploma que atesta ali, que me autoriza, né, como licenciada para dar aula, que me autoriza para estar dentro de uma sala de aula ensinando, será que esse papel, né, esse diploma, será que ele realmente me qualifica para ser professora, para educar? Será que de fato, de uma forma bem verdadeira, eu estou qualificada
só a partir do meu diploma? Será que a minha formação, a minha graduação, seja na pedagogia ou em qualquer outra licenciatura, em outras áreas, por exemplo, né, educação física que eu atuo, uma graduação em uma licenciatura em história, uma licenciatura em química, física e por aí vai, será que essa minha formação, essa minha graduação, essa minha formação acadêmica, será que ela realmente me qualificou para ensinar, para conduzir o aluno a saber o que ele não sabe? A tirar o aluno dessa ignorância, daquilo que ele ignora porque ele não conhece, ele não sabe, e eu estou ali para ensiná-lo, para educá-lo? Será que eu realmente estou qualificada para isso? Só a partir do meu diploma? Só a partir da minha formação? Será que eu estou qualificada para entender o que acontece na educação? Será que eu estou qualificada para entender sobre o meu aluno, sobre essas pessoas envolvidas nesse processo de educação? E a partir disso, buscar soluções para esses problemas que se apresentam? E aí, quando eu falo nesses problemas que se apresentam, a gente pode, né, na prática mesmo, né, o nosso olhar, ele pode ser primeiramente para perceber que problemas são esses, que questões são essas que precisam ser resolvidas e que todo mundo olha para a educação como bingo, é ali, mexendo na educação, ou cuidando ali de alguns pontos da educação, eu resolvo essa questão, eu resolvo esse problema. Que problemas de fato são esses, né? Se a gente olhar para a nossa sociedade, eu fiz uma lista aqui de alguns pontos, mas se a gente olhar, né, ao nosso redor, à nossa realidade, essa lista de problemas, essa lista de questões, ela é muito grande, ela é imensa. Então, alguns pontos aqui que eu levantei para a gente, né, começar a pensar em que problemas são esses. Se a gente olhar na realidade em que a gente está inserido hoje, né, ao nosso redor. Eu apontei aqui alguns que para mim são muito relevantes. E relevantes não só para interferir na minha vida, né, enquanto pessoa, enquanto professora, educadora, mas também no meu trabalho dentro da escola com os meus alunos e diretamente também com os meus alunos. O imediatismo, querer tudo muito rápido, querer tudo ali, né, na mão, pronto, essa coisa de eu quero e quero agora, eu preciso e precisa ser para agora, né, esse tempo de esperar as coisas, né, acontecerem como elas têm que acontecer, não, eu preciso acelerar tudo, e se as coisas não me vêm de uma forma rápida e imediata, isso me frustra, isso me deixa com sentimentos ali de impotência, ou buscar no outro, né, os problemas, né, problema do outro porque essas coisas não se resolvem logo, né. E aí a gente vai para outro ponto também, que é atender às minhas necessidades, esse olhar individualista que a gente percebe hoje. Então, infelizmente, dentro de muitas profissões, né, faz parte desse nosso meio, né, como um problema ali a ser resolvido, essa questão de eu preciso que atenda às minhas necessidades, eu preciso que resolva primeiro o meu, o resto vem depois. Isso a gente percebe desde as coisas menores, como por exemplo no trânsito, né? Eu tenho ali um semáforo que está fechando ou já está fechado, mas a pessoa, no seu atraso, na sua pressa, ultrapassa um sinal vermelho, colocando a sua própria vida, a vida de outros em risco, causando às vezes acidentes, como eu já vi muitos, simplesmente por pensar no eu. Eu estou atrasada, e se o sinal está vermelho, que o outro pare porque eu preciso passar. E assim em outros momentos também, né? Como numa consulta médica, por exemplo, onde as pessoas, elas sabem, né? Elas têm essa noção, ou deveriam ter, né? Eu não posso também dizer que todas têm, porque isso é um olhar, uma percepção muito individual, mas a partir do momento em que eu estou numa consulta e existe uma sequência de pessoas para ser atendida e eu não sou atendida no meu horário, espera-se que eu entenda que cada pessoa que entra naquele consultório, ela tem as suas questões,
que vai demandar um tempo um pouco mais longo ou mais curto, e a partir disso o médico já faz uma média ali desse tempo de atendimento para que eu não fique esperando muito tempo na sala de espera, né, para ser atendido. Só que quando você está ali nesse contexto de sala de espera, o que você observa, o que eu observo muito nas pessoas é essa impaciência, porque o médico precisa me atender, o médico precisa me chamar, porque eu preciso ser atendido logo. É muito eu, é muito as minhas necessidades, é muito individualismo. E aqui a gente podia puxar muitos outros exemplos disso. A falta de atenção e foco, isso eu não estou falando só dentro da escola não, mas fora dela também, né? Voltando muito mais uma vez para o trânsito, por que muitas vezes a gente percebe alguns acidentes bobos, por falta de atenção, por falta de foco, né? Uma cabeça ali com 1000 pensamentos, 1000 coisas para resolver e que coloca o momento de dirigir, o ato de dirigir no piloto automático e que faz sempre o mesmo caminho, segue sempre as mesmas coisas e na hora de dirigir acaba perdendo um pouquinho do foco e da atenção, chegando a causar algum acidente ou quase se colocando ali em perigo. Isso falando fora da escola. E dentro da escola também, né? Essa falta de foco, essa falta de atenção que vem reduzindo ao longo dos anos, e agora a gente chega a limites assim absurdos, né? A ponto da gente trazer para dentro da sala de aula uma realidade que a gente vive fora. Por exemplo, eu tô ali nas redes sociais e os stories, eles são de 15 segundos e automaticamente o meu cérebro vai captando esse tempo, e se em 15 minutos a minha imagem, o meu estímulo não muda, eu automaticamente já passo o dedo para o próximo. Então muitas vezes nós estamos lendo ou vendo alguma coisa e se passa esse tempo e o meu cérebro percebe que aquela imagem não mudou, eu mesmo mudo, já ficou no automático. E aí isso não me gera um foco e atenção. Então, se eu tô ali diante, num momento de entretenimento mesmo, ou num momento onde eu posso usufruir daquilo para adquirir algum conhecimento, né, a partir de informações, como eu tenho essa rapidez, esse imediatismo, tudo, eu quero as coisas rápido, 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 eu não consigo focar, eu não consigo prestar atenção no que eu estou fazendo, e se eu não foco, se eu não presto atenção, eu não consigo reter isso a ponto de criar memórias, de levar isso para minha memória. Então isso é um problema que a gente enfrenta dentro e fora da sala. Se fora da sala de aula, fora da escola, eu já passo por essas situações aonde a minha atenção, o meu foco ficam prejudicados, e eu sou um adulto ali convivendo com uma criança, com um aluno, eu transmito tudo isso para ele, eu ensino indiretamente isso para ele, e a partir do momento que ele entra dentro da sala de aula, ele quer as coisas na mesma velocidade com que ele vê fora. Ele quer tudo muito rápido, a ponto dele não focar e não prestar atenção no que ele está fazendo. Um problema que eu vejo hoje muito sério, né, infelizmente, é pessoas que querem trabalhar sem ter o trabalho, né? Mais uma vez, isso se aplica tanto dentro do ambiente escolar como fora, né? Eu vejo pessoas que dentro das suas profissões, elas querem sim já atingir os patamares mais elevados, elas querem já atingir aqueles objetivos maiores que elas podem dentro desse trabalho, mas elas não querem passar por todo o processo para chegar onde querem chegar. Então elas não querem ter o trabalho que isso vai gerar. Elas não querem ter aquela dor de cabeça, aquela preocupação, aquele desgaste físico, emocional, mental. Elas não querem ter isso, mas querem o seu objetivo lá do final. Então o trabalhar sem ter o trabalho. Eu vejo isso como um problema que afeta diretamente a educação, porque dentro do ambiente escolar, se eu tenho um professor, um educador com essa mentalidade, ele vai se esforçar cada vez menos para levar os seus alunos a aprender o que precisa aprender, né? A levar esse processo educacional como ele realmente deve acontecer. Isso é um grande problema. Esse vitimismo também, né? A culpa é do outro.
E assim eu não assumo as minhas responsabilidades, eu não assumo aquilo que me cabe. Esse vitimismo que a gente percebe muito hoje em dia afeta também, de uma forma direta e indiretamente, a educação. Porque se eu estou dentro do ambiente escolar e me coloco sempre como vítima, eu não assumo as responsabilidades que me cabem. E o pior, eu estou sendo esse exemplo para os meus alunos. Se é um pai ou uma pessoa envolvida nesse processo educacional fora do ambiente escolar, é a mesma coisa. Se essa pessoa está toda hora se vitimizando, se essa pessoa está toda hora, né, buscando, né, para quem eu vou apontar o dedo para justificar o meu fracasso, para justificar aquilo que eu não consegui atingir, aquilo que eu não fui capaz de fazer, é isso que eu estou ensinando para o meu aluno. Então eu não consigo assumir a responsabilidade que me cabe. E se eu for trazer isso para dentro do ambiente escolar, né, pensando no professor e no educador, se eu tenho um professor que está sempre apontando no outro ou nas coisas os problemas que ele não consegue resolver dentro da sua atividade, dentro da sua docência, isso também é um grande problema, porque ele vai estar sempre ali, no mesmo, e os alunos vão sofrer com tudo isso porque eles nunca vão ser levados a mais, eles nunca vão ser estimulados a mais. E isso interfere e muito na educação, porque não é esse tipo de formação que nós queremos para os nossos alunos, para os nossos filhos, por exemplo. A gente pensa numa formação integral, onde ele faça o que tem que ser feito, da melhor forma que ele pode fazer, e que ele assuma com as responsabilidades de tudo aquilo. E dentro desse vitimismo, desse exemplo, desse modelo que a gente acaba passando, os alunos, eles aprendem justamente o oposto, né? Os filhos, eles aprendem justamente o oposto. Esse relativismo também, tudo depende, né? Você não olha mais o bem comum, você não olha mais o coletivo, né? Você, pelo contrário, tudo você quer questionar, tudo você quer indagar. E aqueles deveres que são básicos, eles passam a não ser cumpridos. Como, por exemplo, você está atravessando a rua, você está na faixa de pedestre. Não, eu estou com pressa. Então, o respeito, né? O respeito ao outro, o respeito às leis, isso fica em segundo plano. Ah, depende, eu paro na faixa de pedestre, depende se eu estou atrasado ou se eu não estou atrasada. Ah, mas também a pessoa não atravessou na faixa, mas também não olhou que não tinha faixa ali. Ou seja, uma infinidade de questões, né? Onde a gente pode colocar que esses deveres básicos de respeito com o outro, de se colocar no seu lugar, esperar a sua vez, esperar o seu momento. Não, a gente muitas vezes, por exemplo, se deflagra com um espaço, com uma fila, né? Você chega, você procura saber quem é o último da fila e vai para o último da fila. E aí você sempre vê um ou outro, né? Uma certa frequência, digamos assim, que a pessoa ela quer dar uma despertinha, ela quer dar uma de inteligente, né? Na visão dela, de eu não vou pegar essa fila não, né? Eu vou dar um jeito aqui, eu vou fazer as coisas do meu jeito, né? Deixa o outro. Então essa questão assim de tipo, ai, por que ele tem que ir agora? Por que não pode ser eu? Ai, por que fulano tem que fazer? Por que essas coisas têm que ser assim? Essa questão de tudo questionar, tudo indagar e esses deveres básicos que acabam não sendo cumpridos, além disso, interferir muito na nossa pessoa, no nosso trabalho, mais uma vez, esse é o exemplo que nós estamos passando para os nossos alunos, para os nossos filhos. Esse excesso de informação, excesso de imagens que fazem com que a gente perca essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de pensar, a capacidade de avaliar, né? E o quanto isso distorce a realidade ao nosso redor. Esse excesso, tudo em excesso. É muita tela, é muita imagem, é muito tudo. E aí a gente fica perdido, né? A gente não consegue mais pensar sobre, falar sobre, observar, perceber, porque tá tudo muito assim,
exagerado, a ponto de que a gente se perde no meio desse exagero todo. E mais uma vez, é isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos, para os nossos alunos. E assim a gente poderia elencar muitos outros pontos, né? E a partir deles pensar, né? Trouxe aqui esses elementos que permeiam um mundo que não está diretamente dentro da escola, envolvendo diretamente a educação, mas que passam por ela. Como que a educação se encaixa nisso tudo? Como é que eu posso ver, né, o meu papel enquanto professor e educador nesse contexto, né, nesses pontos aqui levantados? Nesse primeiro passo, né, eu vejo que a gente precisa identificar esse problema e eu trouxe para vocês alguns dos exemplos de problemas assim que interferem e muito na educação, né, dentro e fora da escola. E como um segundo passo, eu vejo que a gente deveria, né, eu vejo como uma possível solução aí, um possível caminho para pensar, né, nessas questões e a educação como X dessas questões, parar e refletir mesmo, parar e pensar sobre todos esses pontos, os pontos que estão fora da educação, os pontos que estão dentro da educação, como que eu faço com tudo isso, né? Por que essa realidade distorcida, né? Todos esses pontos, por que eles estão interferindo tanto na educação, né? Eu acho que a gente precisa parar e pensar um pouquinho melhor sobre isso, né? Olhar para todas essas coisas e perceber o que de fato realmente está acontecendo, o que deveria estar acontecendo, né? Pensar o quanto esses pontos têm essa relação direta com a educação, né? Ou tem tudo a ver com a educação, enfim, concordando ou não, né? A gente está vendo que tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, em todas as profissões, em todos os ambientes, não é só uma questão que envolve a escola, mas que afeta sim essa engrenagem da escola, todos esses elementos que compõem a escola, e ela acaba sendo muito afetada nesse sentido. Então, como um próximo passo, né? Já olhei para todos esses problemas, identifiquei eles, pensei e refleti sobre, e agora? O meu papel. Como eu resolvo essas questões? Quais os caminhos, quais os meios, as maneiras, os métodos que eu vou utilizar para sanar essas questões ou diminuir essas questões ou buscar essas soluções? Nem tudo também vai ser resolvido. Então, como, né? O como eu faço tudo isso? Bom, percebendo o que está acontecendo, fazendo um verdadeiro diagnóstico mesmo, um levantamento de dados, você se colocando ali como investigador, né? Você colocando ali o seu olhar e estando atento a tudo que está acontecendo, para que você possa, além de olhar, perceber a você mesmo dentro de tudo isso, perceber os seus alunos, perceber o contexto em que você está trabalhando, que você está inserido enquanto professor, enquanto educador. E depois desse olhar e dessa percepção, não só de você, do aluno, mas da sala de aula, do ambiente de trabalho, do lugar onde você se encontra, e entrar nessas reflexões sobre a qualidade de ensino, né, a qualificação dos professores, e na sequência pensar, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Eu já observei os problemas, eu já fui ali, olhei o que estava dentro da escola, o que estava fora da escola, eu já parei para refletir, parei para pensar, fiz esse levantamento dos dados, fiz esse levantamento, esse diagnóstico de tudo que está acontecendo ali, né, comigo, e o que eu vou fazer com tudo isso agora, né? Seguindo essa linha, eu acredito que a gente possa usar da educação como um meio, né, para resolver ou não, nem tudo também a gente vai conseguir resolver através da educação, mas a gente vai conseguir olhar para essas questões, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia e saber de fato fazer essa análise, né, ter essa percepção bem ampla de o quanto eu estou envolvida nesse processo, qual o meu papel nisso tudo, enquanto pessoa, enquanto professora, educadora ali, levando todos esses apontamentos, esses modelos, né, esse exemplo para os nossos alunos e para outras pessoas também,
Então, se todos esses apontamentos, se tudo isso faz sentido para você, se o seu olhar e a sua percepção seguem por esses caminhos que eu fui mostrando, ou por mesmo por outros caminhos, deixa aqui os seus comentários, coloca aqui as suas considerações, né? Ou como é que você percebe tudo isso, como é que você olha para tudo isso. E se você não tinha parado para olhar nessa perspectiva, que a partir dessa aula você consiga ampliar um pouquinho mais, né, a sua mente, o seu entendimento, para que todos esses pontos sejam levados, né, em consideração e ajudar você ali na sua prática educacional, na sua vida, né, na sua educação de si mesmo para depois educar o outro, como a gente já conversou também em outro momento. Eu te espero ver numa próxima aula.